Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Porteira Blindada, um podcast da Oliveira Advogados para informar você, produtor rural, você que trabalha com agronegócio, sobre o que o direito precisa e traz aí no dia a dia para o produtor rural. Eu sou Cristian Oliveira, CEO do Porteira Blindada, da Oliveira Advogados e agora apresentador aí desse podcast do agronegócio. Hoje estou com ele aqui, o meu co-host César Teles Filho. Bom dia, César. Bom dia, Christian, tudo certo? Estamos aí com mais uma empreitada neste mundo jurídico. Maravilha, César. Que para quem não sabe, o César volta, né, aos palcos aí do microfone, porque tem família já colocada aí na comunicação, né? Então é um prazer, cara, dividir com você aí essa bancada. E hoje nós trazemos o time aí da Oliveira Advogados, na pessoa do Dr. Lucas Panzarini. Dr. Lucas, muito bom dia. Bom dia, Dr. Christian. Bom dia, Dr. César. Tudo tranquilo? Tudo certo, cara. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, doutor. Me conta um pouquinho melhor, cara. O que você faz hoje lá na Oliveira Advogados? Cara, hoje eu sou advogado do setor de causas complexas, né? E então eu atuo ali em basicamente tudo que não é simples, né? Por mais óbvio que pareça. Mas a gente lida muito assim com a parte de compliance, né? Prevenção, tudo mais. Eu também sou técnico de segurança do trabalho. Então eu acabo auxiliando o pessoal ali nessa empreitada, né, de entender as dinâmicas do empresarial, do agro, dentro desse escopo da segurança do trabalho, né? Eu hoje lido com a parte trabalhista também, trabalhista patronal, então a gente promove a defesa do empresário quando ele é alvo aí de uma ação trabalhista, de qualquer coisa nesse sentido. E, cara, o que mais for necessário para atender os interesses dos nossos clientes. Maravilha, meu amigo. Parabéns aí, desde já pela tua estrutura que vem trazendo na Oliveira Advogados, né? E uma contratação recente nossa, mas que deu um fit cultural muito legal. E nós, enquanto, né, sócios e advogados ali da Oliveira, desejamos boas-vindas, né, à Oliveira e também ao nosso Porteira Blindada aí, que façamos um bom podcast informando o produtor rural. Com certeza, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade e seguimos juntos, né, cara, em prol de quem produz. Vamos nessa então. Seguimos juntos então, vou direto ao ponto. Aqui eu entrevistando o meu co-host, Dr. Christian. Conta aí pra gente, assim, em que momento aí da operação que instigou a começar um podcast jurídico de um assunto tão específico? O que te inspirou? Vamos lá, então. O Porteira Blindada, doutor, a gente já tem há muito tempo, né, o interesse de criar um podcast para informar o produtor rural, porque as informações são muitas e muitas vezes falta-lhe ao ouvinte, né, ao produtor rural, um canal que fale com ele sobre os problemas, né, realmente do que passa no campo e quais os direitos dessa pessoa, né? A gente sente às vezes que essas informações é como se elas estivessem escondidas. Eu sinto que essas informações elas não estão às claras. Ainda atuando na área, assim, no dia a dia, a gente percebe isso com ainda mais veemência. É uma forma também, talvez, de tá ajudando, né, os nossos empresários, tanto do agronegócio quanto de outros setores. Aí, sim. O objetivo seria esse mesmo. Sim, a gente vê no mercado aí vários podcasts falando sobre mercados do mundo empresarial urbano, e a gente vê que o mundo do agronegócio ainda se torna esquecido pela mídia, né? Então, quando a gente coloca um podcast chamado Porteira Blindada a um clique do produtor rural que fale sobre dívida, fale sobre problemas trabalhistas, problemas do agronegócio no dia a dia e o que pode ser melhorado no agronegócio, nós estamos levando informação. Então, o Porteira Blindada, hoje no episódio piloto, né, a gente vai abarcar e vai abraçar muitas dos problemas, das dificuldades do produtor rural. Exatamente. A gente começou com uma certa brincadeira aqui para começar o nosso primeiro episódio. Hoje a gente vai elencar... Hoje, ó, guarda a data de hoje. É dia 6 de junho de 2025. A gente vai aí elencar o que para nós hoje na prática são os maiores problemas que a gente vê. E vamos ver o que esse projeto do Porteira gera aí para a região, ou talvez mais ainda, né? Se é que daqui a um ano esses vão ser os meus principais problemas. Sim. Ou se vão surgir outros problemas. Exatamente. Então a gente vai fazer essa dinâmica hoje de elencar aí. E, claro, já aproveitando para trazer alguns insights para vocês. Maravilha, doutor.
Como meu sócio da Oliveira Advogados, hoje nós, né, o time da Oliveira Advogados compondo somente a mesa aqui do Porteira Blindada, a gente vai ver que muitas das vezes eu vou virar entrevistado ou você entrevistador e vice-versa, o Dr. Lucas ali sendo um dos nossos convidados, mas também, né, perguntando algumas coisas durante o podcast. E eu sempre falo sobre Oliveira Advogados enquanto dono, sócio e fundador. Mas eu queria ouvir, César, da sua boca, das suas palavras, o porquê Oliveira Advogados está posicionada hoje para defender o produtor rural no campo. Eu posso ser bem sincero? Sim, com certeza. Em nenhum momento, assim, na nossa carreira, lá no início, quando a gente estava começando, a gente mirou exatamente nesse nicho. Mas eu sinto que o mercado e a necessidade das pessoas, principalmente da região onde a gente mora, onde o agronegócio, por exemplo, é um grande vetor aí da nossa economia, eu senti que foi um caminho natural das coisas. Exatamente Sim. O mesmo motivo que ensejou a gente a começar um podcast jurídico sobre agronegócio é o mesmo motivo que fez a gente trabalhar com o agronegócio, porque, como eu disse, é um assunto assim que ele parece que ele está sempre escondido. É um mercado um pouco obscuro ainda. E é curioso você estar numa região onde o agronegócio é tão forte e você não tem referências jurídicas muito grandes nesse campo. Não vamos usar essas palavras. É que não temos advogados que atuem nesta área. Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas de que o conhecimento ainda está escondido. Sim, com certeza. E para quem não sabe, o Porteira Blindada, Oliveira Advogados, é numa cidade exclusivamente, praticamente, que gira em torno do agro, desde produtos, mas também matéria-prima, né? Na plantação até realmente a indústria em Castro, no Paraná, que é a bacia leiteira do Brasil. Então, quando as pessoas me perguntam, César e Lucas, o porquê nós estamos atuando no agro, eu falo, meu primeiro inventário foi na seara rural, as primeiras ações ali no início do escritório foram na seara rural, então a gente sempre esteve, querendo ou não, vivendo, né, no agronegócio, porque os problemas que chegavam à nossa porta eram, né, do agronegócio. Mas, para quem não sabe e para quem está assistindo a gente hoje, a Oliveira Advogados, ela vem se posicionando no agronegócio para defender o produtor rural. E um dos assuntos que a gente vai começar a falar aí seria o que traz mais para nós problemas, e a gente vê que é necessário uma publicidade de informações, é sobre dívidas. Né? O produtor rural, você veja, ele tem uma terra, uma empresa a céu aberto, e que por muitas vezes, devido a uma dificuldade climática, acaba trazendo o quê? A inconstância financeira para que ele consiga realmente pagar o seu custeio, o seu financiamento, sua máquina, seus insumos, seu fertilizante. Então hoje, Lucas, você que está à frente aí do nosso jurídico complexo, né, que é ali das dívidas rurais, conta para nós um pouquinho o que, nesse pouco tempo que você está conosco, você já enxergou e viu que é um dos maiores problemas nas dívidas rurais aí. Cara, eu acho que o negócio que é uma constante assim, na vida do produtor é que ele é o cara que ele tem que gastar para ganhar, né? Esse é o primeiro ponto, assim. Então, não existe safra sem investimento. E você não tem retorno sem a safra, né? Só que aí, o que acontece quando você investe, né? Na esperança daquela safra ou da safrinha ela trazer esse retorno e ela não traz, que é a quebra de safra, né? Sim. E lógico, N outros fatores, mas isso eu percebo que é um negócio recorrente e que até um tempo atrás não existia uma solução plausível, né? Não tinha, assim, um caminho seguro pro produtor rural, né? Ele olhava e falava, não, isso aqui vai ser um caminho tranquilo para eu lidar com isso. Ou ele tinha que submeter à vontade do banco, né? Então, o banco, não, tudo bem, a gente renegocia, só que juro em cima... Sim. Estende o prazo, mais juro. Uma dívida de 100 virava uma dívida de 400. A gente vai chegar lá chegar nesse ponto, né? Que os bancos, às vezes, no momento bom de dar o crédito, eles são seu amigo, eles te dão crédito e muitas vezes te dão ali um seguro, um consórcio juntamente embutido. Mas na hora que realmente precisa fazer o alongamento, uma renegociação, uma estruturação, melhor dizendo, da dívida rural, aí eles querem um pouquinho mais de crédito para oferecer, né? E assim, César, você que capitaneou comigo já muitos processos aí e viu que realmente é difícil essa briga entre
o advogado contra o banco defendendo o produtor rural. Por que muitos produtores entram no ciclo das dívidas bancárias? Primeiro, eu acho que falta para as pessoas, isso é no geral, não vou dizer só agronegócio não, hein? Mas é que isso é permeado aqui no Brasil. A gente tem um sistema jurídico, assim, onde o banco ele é muito privilegiado, ele é muito forte. E a gente tem que lembrar, olhar pro espelho todo dia e lembrar. O banco lucra com juro. Com certeza, então, foram criados para isso, foi né? criado para isso. Então, uma instituição que ela lucra com juro, ela não tá com tanto interesse assim de te ajudar. Ela precisa do teu juro. Quando o interesse casa, beleza, todo mundo é amigo. Depois que descasou o interesse, teve uma quebra de safra, alguma coisa, aí a gente tem problemas. E eu vou até aproveitar o gancho da quebra de safra, então, pra gente trazer uma dor que a gente vê no dia a dia. Eu sinto que as pessoas não estão se atentando às motivações dos seus créditos adquiridos junto aos bancos. O que eu quero dizer com isso? Você tem mais direitos em relação aos seus créditos quando você tem uma quebra de safra, alguma coisa, seja para fazer um alongamento, uma renegociação, qual modelo vai estar sendo adotado, você tem que ter seguido a motivação do seu crédito. Se você fez um custeio pecuário, você não vai comprar uma frota de carros com esse dinheiro para tua fazenda. Só que a gente vê isso acontecer demais. E eu vejo esse calo, essa ausência de compliance acontecer muito no dia a dia, porque isso vai prejudicar toda a tua renegociação. Porque quando for lá para renegociar, o que a justiça fala? Que você não pode desvirtuar o crédito rural, né? Isso. Então, o que o doutor César está querendo dizer é que se você realmente tomou um crédito para fazer um custeio para uma plantação, você não pode comprar uma frota de carro ou investir em algo que não seja no âmbito rural. Porque a hora que for para fazer a renegociação, o seu alongamento da dívida, você tem que demonstrar que esse dinheiro foi usado realmente para aquela safra ou para aquele fim, né? Exatamente. E esse é um assunto, às vezes, que parece um pouco manjado, mas está muito em alta. E esse ano, depois das nossas novidades aí políticas e legislativas, infelizmente o assunto vai continuar bastante em voga ainda. Os bancos, por enquanto, estão por cima ainda. Maravilha. E, doutor Lucas, você ia entrar nesse assunto, eu deixei o César explicar um pouquinho mais ali, mas conta para nós aqui, cara, você que hoje está na frente dos contratos, das petições aí judiciais em relação às dívidas rurais, qual que é a diferença entre renegociação, que o gerente fala, e o alongamento da dívida rural? Interessante. De uma maneira bem simples, a renegociação é interessante para o banco, o alongamento é interessante para o produtor. Por quê? Porque a renegociação, você vai estar jogando na regra do banco, cara. E você nunca ganha na regra do banco. Nunca. O banco, ele não joga para perder. Então, assim, a renegociação, a tua dívida começou em 100 mil. Um exemplo aí. Só que nessa renegociação, beleza, você prolonga um pouco o prazo. Mas você vai começar a incidir juros em cima daquilo. Juro em cima de juro, em cima de juro. Né? Você vai estar arriscando, se você não conseguir honrar aquilo, você arrisca perder uma terra, perder um equipamento, perder um veículo agrícola ali, né? E eu acho que o principal ponto é que, assim, renegociou, você já tem que honrar. Então, é muito difícil, assim, ter uma carência, né? Você ter, gastei agora, mas eu preciso de pelo menos uma safra e uma safrinha para eu conseguir me reestruturar, começar a tirar um dinheiro que pague além do que eu investi, né? Para eu conseguir pagar. Não esquece a carência. Certo. Começar ali, juros muitas vezes abusivos, né? Então o banco ele pratica um juro acima da taxa prevista, né? Por determinação para ver legal. se eu entendi. A renegociação que o banco faz, que ele coloca lá com uma roupagem como se fosse uma prorrogação da dívida, ela tem juros adicionais. Tem. Perfeito. E qual que é a taxa de juros hoje máxima que um crédito rural pode ter? Para a gente deixar até o produtor rural aí, né, ciente que tem um limite e que até onde esse limite vai e o que ele pode fazer caso esse limite ele seja ultrapassado, né? 12% ao ano.
Perfeito. Então, se um crédito rural tiver mais que 12% ao ano, você que está nos ouvindo aí e vendo, né, o podcast do Produtor Rural, se o seu crédito que o banco forneceu estiver acima de 12% ao ano, você pode pedir uma revisional para baixar esse valor, além de que você pode pedir o alongamento judicial caso o banco não te dê, né, te negue esse benefício, né? Então seria mais ou menos por aí. E daí entra a figura do alongamento, né? Lógico, você precisa cumprir requisitos legais previstos, né, em diversas legislações. A ação de alongamento, cara, é uma das ações assim que eu já vi que é uma das mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais complexas. Porque a lógica que fundamenta ela é muito simples, né? Então, você tem que ser produtor, cumprir os requisitos ali certinho, você tem direito ao alongamento. Qual que é os requisitos do alongamento, Lucas? Para resumir para você, assim, o crédito rural tem que ser utilizado para a finalidade rural, ao fim a que ele se propôs, né? Você tem que ter tido uma quebra de safra ou uma quebra mercadológica, ou seja, ou a tua safra tem que ter sofrido com uma intempérie, né? Isso tem que ser atestado certinho. Um problema ambiental, né? Perfeito. Como foi no Rio Grande do Sul ali, as enchentes, ou geada, granizo. Seca. Aí, lógico, cada cultura vai ter uma dor ali, né? Então, o milho, a soja, enfim, cada um tem uma condição climática que vai atrapalhar todo o processo ali. Então tem que ter tido essa quebra de safra ou uma quebra mercadológica, que é o quê? Por exemplo, uma alteração, uma oscilação muito forte na comercialização daquele commodity. Então, vamos supor, soja está sendo vendida, você fez ali a dívida com uma expectativa de vender a tua soja a R$150 a saca. Só que aí, estoura a guerra aqui, não sei o quê, e política pública e tal, de repente a soja está sendo comercializada a R$90 a saca. Então, olha o prejuízo que você teve na tua perspectiva de venda. Plantou caro, colheu barato. Plantou caro, colheu barato, né? Isso é influenciado por alta do dólar, cara. São vários fatores. Sim. Né? E aí, lógico, tudo isso precisa ser comprovado, né? De uma maneira técnica, não basta chegar e alegar. Seu juiz, está aqui, tive problema. Tem que ter uma comprovação técnica coerente, né? Existem mais alguns detalhezinhos que você precisa ter ali como requisito, mas em resumo é isso, cara. Você tem que ter alguma coisa que atrapalhou o teu processo produtivo, né? Tem que ser relativo a uma cultura prevista lá na legislação. Então, cada região ela tem culturas que são abrangidas por essa possibilidade do alongamento. E aí, cara, você completando esses requisitos, aí é o advogado da tua confiança que vai entrar com essa ação, né? Para apresentar um plano de pagamento. O plano de pagamento é muito importante também. Importantíssimo. Porque você tem que assim, não basta requerer. Você tem que demonstrar de que forma você pretende pagar. Porque assim, você não está discutindo a legalidade do contrato, você não está discutindo se você assinou o contrato ou não, você não está discutindo aquilo. Você reconhece, eu fiz essa dívida. Só que por fatores alheios à minha vontade, eu não consigo honrar ela ainda. Sim. Então você demonstra assim, então daqui 2 anos eu consigo? Plano de pagamento, uma carência, parcelamento, mantendo no valor original, sem incidência abusiva de juros que os bancos normalmente impõem em uma renegociação. E, cara, aí, lógico, né? Os instrumentos processuais para tentar suspender a exigibilidade dessa dívida. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, Doutor César, você como nosso co-host, mas especialmente nesse episódio aí, o nosso gestor jurídico da Oliveira Advogados. Existe um requisito também em relação ao vencimento da dívida. Se ela pode ser renegociada, a dívida vencida ano passado, ser renegociada esse ano, pedido alongamento esse ano. 2 perguntas. Qual que é o requisito se a minha dívida venceu em 2025? Eu tenho que pedir o alongamento até quando? E ainda, eu posso pedir quanto tempo de carência e qual é o tempo que eu posso pedir para alongar essa dívida, para ela ser aumentada o prazo de pagamento? Tá, vamos lá. Vamos começar aí pelo quando eu posso, até quando eu posso. A dinâmica funciona da seguinte forma, pessoal. Todo ano a gente tem uma reedição do Manual de Crédito Rural, que ele vai trazer esses prognósticos. Isso pode mudar de um ano para outro, gente, alguma regra ou outra.
Por enquanto, e a princípio vai continuar dessa forma, para esse ano vai ser assim, ano que vem a expectativa é que vai ser igual, é no ano do vencimento, tá? Tua dívida, vence em 2025, você tem que fazer o pedido de alongamento no ano de 2025. E esse é um raciocínio trazido aí pela jurisprudência, porque como o empresário do agronegócio, né, o agricultor, ele trabalha ali em safras, né? A gente não tem um salário mensal ali para estar pagando dívida. Como ele funciona em safras, a gente tem essa questão. Aí no mesmo ano, tá? Você pode estar entrando. Eu vou até aproveitar e adicionar uma, porque a gente está vendo acontecer bastante, né? Os bancos estão fazendo essa exigência ultimamente. O alongamento também pode ser pedido mesmo que vencido o crédito. Tá? Perfeito. O pessoal começou agora com uma ideia de que o pedido administrativo oficial tem que ter acontecido antes. Não é bem assim, gente. Você pode estar pedindo. A regra geral segue a mesma. É no mesmo ano. Pode repetir as outras perguntas? E aí, quanto tempo eu posso alongar essa dívida? Alongamento, gente, só para deixar muito claro, que as pessoas tentam, às vezes, desvirtuar o teu gerente do banco, tenta te enganar para falar que o que a gente está falando aqui hoje é uma baboseira, não faz sentido. Mas o alongamento, você pega uma dívida que ela já existe ali, um valor final, e você alonga ela. Você não aumenta ela, você aumenta apenas o prazo de tempo. E a pergunta que fica, por quanto tempo eu posso pedir uma carência e por quanto tempo depois dessa carência eu posso alongar ela? Por quantos anos a mais? Perfeito. Voltar um pouquinho para os primeiros requisitos, quem vai ditar isso exatamente vai ser um laudo técnico um agrônomo. De um agrônomo que vai ter um laudo mercadológico, contábil, que vai atestar essa carência e por quanto tempo pode ser alongada essa dívida. Então vamos deixar isso solidificado. Quem vai ditar isso vai realmente ser um laudo técnico e em cima desse laudo técnico a gente vai ter uma decisão judicial ou uma decisão administrativa que vai estar alongando esse crédito. Via de regra, a gente vê no mercado, na prática, aí, carências de geralmente 2 anos. O pessoal costuma solidificar aí duas safras, 2 safrinhas, que é o costume que a gente tem, pelo menos aqui mais pro sul, até 2 anos. Eu já vi 5. Eu já vi carência de 5 anos. E alongamento de até 10 anos. Maravilha. Então, assim, a gente tem... É esquisito falar sobre isso, porque, como eu disse, o laudo vai ditar. A gente tem limites, mas a gente tem várias formas de fazer esses alongamentos. Então, no caso, na verdade, quem vai ditar o tempo e a capacidade de pagamento é o engenheiro agrônomo ou o médico veterinário, em casos que seja de bois semoventes, né? Então, para você que está aí de casa assistindo, quem vai atestar quanto tempo você precisa para que você consiga se recompor financeiramente vai ser o laudo do seu engenheiro agrônomo ou do seu médico veterinário. Então, é muito importante você ter alguém especializado para fazer esse laudo. Não basta você pegar um pedaço de papel de caneta e falar, daqui 2 safras eu me reergo. Vamos... Né? Então, é muito importante a gente pegar um engenheiro agrônomo, médico veterinário que consiga e tenha expertise nessa área, porque é uma área muito específica, né? Isso. Então, a gente vê aí hoje, a gente atua com vários processos. Foi difícil nós acharmos, né, profissionais que nos dê, primeiro, laudos que sejam convincentes e laudos que sejam realmente que ditem a realidade, né? Exatamente. Vou até aproveitar para dar esse alerta, pessoal. O pessoal acha que às vezes a gente vai falar de alongamento, os advogados estão fazendo tudo. É bem legal a gente trazer isso para vocês. Isso é um serviço, por exemplo, que se alguém vai oferecer um serviço de um alongamento de dívida, é um time que vai fazer isso, tá? Não é um advogado que vai fazer um laudo técnico contábil da safra da tua pecuária. Isso é uma coisa que vai ser feita junto, como a gente já falou, um agricultor ou um médico veterinário. É um laudo de um profissional especializado na área ali, tá? De onde a gente vai estar versando sobre essa dívida. Então, vai sempre envolver um grande time. Cuidado com uma pessoa que chega e vai oferecer... eu vou fazer tudo para você. Não tem como. Eu não posso assinar, por exemplo, enquanto advogado, um laudo contábil sobre a safra. Sim. Mas a gente tem time, tem pessoas de confiança e a gente busca esses profissionais para fazer. Não dá para esquecer que o cuidado com o agronegócio ele é um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Né? Você tem diversos profissionais de diversas áreas que vão estabelecer ali as bases para que a tua operação rural ela consiga se desenvolver. Sim. Entendeu? Então você tem gente se preocupando com o aspecto burocrático da tua operação para que o produtor rural possa se preocupar somente com o aspecto prático, né? Que é
a safra, o insumo, O campo. colheita, o campo. O campo, exatamente, né? fazer o que eles sabem fazer de melhor. Perfeito. Doutor Lucas, e você que está à frente aí do nosso jurídico, ali no contencioso, o ataque do banco, ele vem por vários caminhos, seja num leilão, numa execução de título, numa cobrança extrajudicial, no nome do Serasa, como que o alongamento pode proteger o produtor rural, e independente da forma que o banco ataque o produtor. Porque teve casos nossos que a gente vê aí na prática, na justiça, que mesmo que a pessoa tenha sido executada, ela pode usar a ferramenta do alongamento da dívida rural, a prorrogação, para se defender até de uma execução. Como que Sim. funciona isso na prática? Primeiro, é interessante entender que o banco ele joga com terror psicológico, entendeu? Porque, como eu falei, o banco ele joga na regra dele. Então, como é que o produtor rural ele vai conseguir bater de frente com essa instituição que é o banco? Aí eu respondo, através do procedimento cabível, através do judiciário, né? Então, assim, dentro dessa dinâmica do alongamento rural, né, do alongamento da dívida, que a gente chama de alongamento mandatório, ou seja, o banco não tem opção nesse caso, né? Então, cumpridos os requisitos, tendo uma procedência, o banco ele tem que cumprir. Sim, isso me lembra... Desculpa te interromper, mas isso me lembra a súmula da STJ 298, que fala que a dívida rural, o direito ao alongamento da dívida rural é um direito do devedor, no caso o produtor rural, e não uma faculdade do banco, Não uma né, da faculdade do instituição banco, financeira. exatamente. Isso é porque, só para dar uma pincelada também, pessoal, o agronegócio é literalmente que põe comida no prato das pessoas. com É certeza. questão de soberania nacional. Por isso que o agronegócio tem essa regalia, entre aspas. Não é uma regalia. Se a gente não tem essas dinâmicas financeiras pro empresário do agronegócio, falta comida na mesa do povo. Sim. Esse é o raciocínio trazido pela Constituição, reafirmado tantas vezes pela STJ, até mesmo pelo STF, sobre o alongamento ser um direito. Continua lá, doutor. Não, mas é nesse sentido, né? Porque assim, vamos supor, cumpridos os requisitos, sendo procedência, cada caso é um caso, cada juiz é um juiz, né? Então a gente não pode dizer que assim vai ser tudo exatamente igual. Mas, e isso inclusive eu já vi acontecendo, né? O produtor rural pediu esse alongamento mandatório e aí ele pediu uma liminar. A liminar é uma, vamos dizer assim, uma decisão antes da decisão final, pedindo para suspender a exigibilidade da dívida rural que ele tinha. Então ele tinha constituído lá com o banco tal uma dívida um tal valor. Ele entrou com ação de alongamento, o juiz falou, não, realmente aqui... Isso não foi nem o juiz, foi em segunda instância, foi no tribunal, né? Que os embargadores entenderam, não. O alongamento rural, ele é bem como o doutor Cris falou, ele não é uma faculdade do banco, ele não é uma opção para o banco. Se ele faz ou não faz. É um direito do devedor, né? E existindo esse direito, os requisitos estando aparentemente cumpridos, tinha laudo, tinha tudo certinho, tava tudo em ordem ali, né? Não tem por que o banco continuar com essa cobrança até que a gente decida o direito do alongamento. Perfeito. Então ele conseguiu a suspensão dessas cobranças, né? Inclusive o banco já tinha executado, já tinha entrado com a ação de execução, pedindo a constrição lá de um maquinário agrícola que o banco, então só para ver se eu entendi, o banco entrou com uma ação para penhora ali do maquinário, e na defesa dessa execução, dessa ação de cobrança, pode ser alegada o direito ao alongamento. Pode. Perfeito. Desde que exista uma ação de alongamento em curso, né? Você tem que entrar com essa ação de alongamento. Aí, na eventual execução, você vai discutir, você vai afirmar, não, tudo bem. Esse título existe o direito a receber, só que eu estou discutindo o alongamento dessa dívida em outro processo. Perfeito. E isso tem que suspender a exigibilidade aqui desse crédito. Então a gente conseguiu a suspensão disso, né? Foi deferida essa liminar. O banco teve que se abster de qualquer ato executório. Então o banco não podia ficar pedindo penhora se esbajude, né? Perfeito. Penhora renajude. Suspende-se tudo, então. Suspende todas as formas da cobrança. Suspende-se até o Serasa. Suspende tudo mesmo. Então, para resumir, e eu ver se eu entendi até a colocação do Serasa. Se eu sou produtor rural, eu tenho uma dívida vencida, eu pedi o alongamento através de um laudo que o Dr. César muito bem colocou junto ao banco, o banco negou. Mas, ao mesmo tempo, de forma sorrateira, o banco entrou com uma cobrança contra mim, você
o produtor rural pode pedir, então, a suspensão desse processo e entrar com uma defesa em relação a isso. E a questão do Serasa, o produtor rural pode tirar uma nova dívida, então, enquanto acontece esse processo? Pode. Perfeito. O nome vai estar limpo, não vai ter Perfeito. uma restrição para isso. Vai ter dificuldade, às vezes, na mesma instituição, porque existe o cadastro interno da instituição, por óbvio, né? Mas não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa legal, mas a gente sabe o que acontece. Mas, assim, você não vai ter uma restrição de crédito mercadológica grande, assim, em relação frente a outras instituições. Você vai ter aí essa regalia. E em relação a como se defender... a gente tem aí todas essas frentes. Você pode se defender no mesmo processo, você pode embargar uma execução e você pode entrar com uma ação de alongamento. Você tem aí 3 formas de se defender ao mesmo tempo de uma mesma cobrança. Perfeito. Todas praticamente com... tem as suas nuances, por óbvio, né? A gente não vai se adentrar tanto nisso, mas todas aí com o mesmo cerne, que Perfeito. é um alongamento. E, doutor César, hoje você capitaneando aí a gestão desses processos, né? A pergunta que fica, o alongamento rural, ele é para o pequeno, para o médio, para o grande produtor? Para quem que é? Quem que é a piazada, a gurizada que vai ter direito a fazer o alongamento? Ele tem é para pessoas pequenas, é para pessoas médias, para pessoas grandes? Quem que é o produtor rural hoje que você mais vê dentro do teu escritório? Que eu mais vejo a figura do alongamento, geralmente o pequeno e médio produtor. Estão falando do pequeno, até 4 módulos fiscais, o tamanho da propriedade, assim que eles medem, e também os médios produtores. Mas todos têm essa garantia constitucional. O alongamento... a gente pode até falar um outro episódio disso com mais calma, Com às vezes, certeza. explicar essa parte bem certinho, qual que é a diferença para cada produtor. Mas é praticamente uma escada. Quanto mais baixo na escada, menos requisitos precisa. Temos aí o pequeno produtor, ele tem todas as regalias do alongamento, o médio produtor tem regalias, mas não tanto, e o grande produtor também tem alongamento, mas um pouco menos de regalia. Então vamos definir dessa forma, acho que fica bem definido. Mas assim, o pequeno e o médio produtor são quem mais geralmente precisa, né? Por questão... o grande produtor aí, geralmente, ele tem mais de uma propriedade, às vezes uma área consegue compensar o prejuízo da outra. O pequeno produtor, que às vezes tem uma fazenda só, ou até o médio, né? Ele não tem essa regalia, né? De poder cobrir um crédito com outro. Então, geralmente, quebrou 1 ou 2 safras seguidas, ele já não tem muito o que fazer. Perfeito. E você, doutor César, como está à frente aí, até para a gente caminhar para uma finalização, mas colocando aí a Fazenda como uma empresa, né? E hoje, para mim, você é uma das autoridades que representa a questão empresarial, seja urbano ou rural, da Oliveira Advogados. Conta para mim, a Fazenda Blindada começa dentro de casa, ok? Em relação ao compliance, que seria o quê? Você fazer o ajuste de toda a documentação que o produtor rural precisa. Hoje você enxerga ser mais necessário do que antigamente ter todas essas nuances, todos esses papéis ajustados. Como que você vê hoje a forma empresarial de ver o agronegócio? Isso vem, acho que, do mercado todo, mas vamos focar aí em agronegócio, então. Eu sinto que o empresário do agronegócio ainda está subestimando quanto a ascensão da tecnologia e a integralização de sistemas dos últimos anos deixou difícil errar. Era muito fácil errar em 2010. Em 2025 não está fácil errar. Um erro contábil tem um pente fino que chega muito rápido. Eu dei um exemplo no começo do podcast. Se você contratou, por exemplo, o crédito no banco e você, às vezes por um descuido, o valor está na conta, resolveu usar ele para outra coisa, você já vai ter dificuldade, por exemplo, em renegociar essa dívida. Sim. Então, a Fazenda, hoje, ela deve ser tratada como uma empresa. E ela, de fato, tanto é que o produtor rural, CPF, ele é equivalente a um CNPJ hoje, praticamente. Sim. Você opera como CNPJ usando o seu CPF. O produtor que está assistindo a gente, ouvindo a gente, sabe que é assim que funciona. E eu vejo que realmente falta muito essa questão do compliance. A gente ainda está com a cabeça um pouco lá atrás. E esse filtro tecnológico, essa integralização de sistemas está judiando do pessoal. Porque é muito fácil rastrear os seus erros. Sim. Você não está podendo errar mais. Não está podendo errar mais. O que eu vejo, assim, atendendo produtores rurais, gestores rurais, né? Agora a gente passa por uma necessidade de o produtor rural saber o que é fluxo de caixa.
fluxo de caixa descompassado, projeção de caixa, fazer uma questão de orçamentos também, fazer uma análise dos seus contratos que grandes players ou até medianos produtores rurais já estão, médios produtores rurais já estão fazendo essa visão e se especializando. A gente vê hoje no mercado da educação várias especializações até para o produtor rural final. Né? Aprenda como fazer a gestão da sua fazenda, aprenda como você fazer essa questão. Então hoje, você que é produtor rural sabe que é necessário você ter uma análise jurídica completa da sua fazenda, da sua produção, para que a gente evite tudo que nós falamos aqui, né? O endividamento rural, um problema que vai te tirar o sono, vai acabar tirando o foco, que é você se produzir, você se colocar no campo. Então, às vezes, é necessário, e por isso que a gente coloca esse projeto piloto da Porteira Blindada, você se especializando em relação aos seus problemas, como nós fazemos para vocês, mas se você estiver bem informado, com um podcast desse, uma conversa descontraída, e saber qual que é os problemas que você vai poder prevenir, é muito importante para você não acabar tendo que fazer todos os laudos, todas as questões do endividamento rural. Então é necessário sim, você produtor rural, ver a sua propriedade, né, a sua fazenda como uma empresa, mesmo que de céu aberto e no âmbito rural. Então, Porteira Blindada, né, para esse caminho. Eu não sei se ainda temos tempo em relação a nosso tempo de produção, Casa. Como que nós estamos aí de tempo? 35, vamos já caminhando para os retos finais do primeiro episódio, vamos, né? Lá. E em relação à soberania alimentar, né, que o Dr. César comentou, e eu fiquei não querendo interromper ali, mas há uma máxima, né, no direito que a gente fala que a soberania do agronegócio. Por que o agronegócio é tão protegido, né? O agronegócio é tão cuidado pela legislação brasileira, pelos nossos tribunais, que talvez seja um dos caminhos que seja mais protegido até mesmo que os bancos. Que a gente vê que o grande lobby dos bancos é difícil a gente brigar. Mas o agronegócio ele é protegido porque um país com fome é um país sem soberania. Então, nós já tivemos momentos de guerra, momentos de terror, assim, no século passado. Então, acho que o agronegócio hoje é o que realmente 1/3 do nosso PIB é o que movimenta o Brasil. E um país que é mal informado e com fome não é um país soberano. Então, que você que é produtor rural, sem clubismo aqui, né? Mas a gente se colocou enquanto Oliveira Advogados para proteger a nossa classe de produtores rurais, até porque nós temos familiares que são do agronegócio, né? E isso é realmente para trazer informação, para proteção e para continuidade da tua atividade. Ninguém gosta, enquanto nós advogados, de conversar com um produtor que está quebrado. Né? É triste nós pegarmos lá um processo trabalhista, um processo bancário, um processo de posse, um processo de penhora de bens, onde você realmente vai estar indo à falência ou estando quebrado. Para nós é um prazer, enquanto alguém que briga nesse nicho, alguém que levanta a bandeira, conseguir proteger, né, essa legião de guerreiros. Porque enquanto o urbano dorme 5 horas da manhã, tem muito produtor rural que está levantando para tirar leite, para fazer uma plantação, para fazer uma fertilização. Então, eu acho que apesar de a gente falar do problema, né, o tempo inteiro nesse episódio de hoje, é muito importante a gente saber que a Porteira Blindada, o podcast, foi criado para você não precisar estar nesse problema. Tá? Então, eu agradeço aqui, Dr. César, o meu co-host, né, nesse primeiro episódio. É um prazer dividir a banca com o Dr. Lucas, nosso especialista aí em técnica de segurança do trabalho, né, à frente do nosso podcast também. Muitas vezes também, às vezes, como host, né? Porque segundo informações, me falaram que você já trabalhou com comunicação. Já. Eu fui radialista quando eu tinha 16 para 17 anos. Uma experiência bacana, né? Então... Cara, voz eu acho que você tem, cara. A voz aí eu me senti envergonhado aqui. Eu fiquei menino aqui atrás do microfone. Eu tô meninão aqui. E pra quem não sabe, o Dr. César Teles Filho é na família da comunicação também, né? Da Rádio Antena Sul, FM. Sou criado de comunicação. E eu conheci o César, ele era já o rapaz ali da rádio, né? Hoje é advogado, óbvio, tem a sua carreira, mas muito quisto na cidade de Castro e região, ou como o Cezinha da Rádio Antena Sul, né? Sim.
Inclusive, o pessoal lembra bastante disso, né? Mas a gente vem aqui seguindo paixões e... Tem como casar as coisas, né? Com certeza. Duas paixões da vida. Com certeza. Doutor Lucas, obrigado pela companhia. Que agradeço. Obrigado pelas informações, né? Na sua classe, com a sua voz muito bem colocada aí nos seus pareceres, né? Dentro do podcast. E doutor César também, até a próxima aí. Até a próxima, gente. E vamos em frente para mais episódio daqui a uns dias. E você que está em casa, se gostou desse episódio, né, um projeto piloto da Porteira Blindada, curta, né, esse conteúdo, se inscreva no canal no YouTube e nas redes sociais para que você acompanhe, para que você evite de ser prejudicado pelos bancos, pelos seus funcionários, às vezes em relação a uma ação trabalhista inesperada, pelos seus fornecedores e também qualquer outra ameaça que você vai ver que nós vamos falar aqui no Porteira Blindada sobre segurança do trabalho, sobre saúde mental, sobre questão contábil. Então a gente vai profissionalizar de uma forma descontraída, com uma conversa, né, despretensiosa, como você pode se proteger e cada vez mais estar colhendo os frutos aí na sua fazenda. E até o próximo episódio. Obrigado por estar até agora conosco aqui. Um abraço da Oliveira Advogados e também da Porteira Blindada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Um abração.